Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Engenharia de Software e nós vamos falar nessa aula sobre reuso de software. Bom, nós já falamos um pouco sobre reuso de software nas aulas anteriores, quando nós falamos sobre padrões arquiteturais, estilos arquiteturais, né? É uma forma de reuso quando você busca um padrão de arquitetura que já existe, que já foi documentado, para aplicar na sua solução. Vocês devem se lembrar daquela aula em que, em algum momento, está escrito lá que um padrão arquitetural é uma forma de você documentar, compartilhar e reusar as ideias de uma arquitetura que se mostraram ser genéricas o suficiente para ser aproveitadas em outros contextos. Mas nessa aula aqui nós vamos falar de uma forma mais geral sobre o reuso de software. E aí vocês vão ver que uma das abordagens possíveis são os padrões arquiteturais, mas existem várias outras abordagens, várias outras propostas para se reusar software ou reutilizar software, né? Ou a reutilização de software, depende do autor. Em português, pode falar reuso ou reutilização de software. Bom, então, quando a gente pensa em reusar bastante software ou partes de software na engenharia de software, se isso for feito de uma forma bastante sistemática, nós podemos dizer que nós fazemos uma engenharia de software baseada em reuso, ou orientada em reuso, ou dirigida por reuso. Depende aí da forma como o autor preferir. Mas o que seria então essa engenharia de software baseada em reuso? É a estratégia em que o processo de desenvolvimento de software é voltado para maximizar o reuso de software existente, né? Não só para reusar, mas para maximizar esse reuso. Então, vamos tentar reusar o máximo possível software que já existe. De novo, porque eu já falei isso em aulas anteriores, né? Não hoje, mas já falei em aulas anteriores que vocês devem estar acompanhando, espero, né? Mas talvez alguns tenham ido diretamente nessa aula, mas não é o esperado. Mas software não significa apenas o código, então não significa reusar apenas partes de código. Software significa qualquer artefato, então requisitos, arquitetura, casos de teste, então qualquer artefato que seja desenvolvido para propiciar a entrega final do programa, do software rodando, é considerado software. Então, reusar requisitos, reusar casos de teste, reusar partes, né, de requisitos, partes de casos de teste, partes de arquitetura, qualquer tipo de pedaço de artefato usado no ciclo de desenvolvimento de software é considerado reuso de software. Bom, e por que eu quero reusar, né? É meio que óbvio, para diminuir o custo e o tempo. Eu vou pegar uma parte que já está pronta, não vou ter que gastar tempo e nem dinheiro fazendo aquela parte. E aumentando a qualidade. Por que aumentando a qualidade? Parece que é mais fácil pensar, entender, né, facilmente que eu diminuo o custo e o tempo. Mas por que aumento a qualidade? Porque, em teoria, aquele pedaço de software que eu estou reaproveitando já foi validado, já foi avaliado, já foi testado, já foi verificado N vezes antes de eu estar usando ele agora. Então, é diferente de eu fazer e eu validar, eu avaliar, eu testar, eu checar pela primeira vez. E esse já foi checado por várias vezes antes. Então, é por isso que eu digo que eu não, né, mas a ideia de reuso diz que aumenta também a qualidade. E eu posso fazer o reuso em diferentes níveis. Aqui esse autor, né, diz que a gente pode fazer em 4 níveis diferentes. Eu posso reusar o sistema inteiro, que seria o nível mais alto, ou o nível mais baixo é reusar objetos e funções. Então, eu vou lá no nível da classe, reuso uma classe. Pego uma classe que foi desenvolvida por alguém e reaproveito aquela classe. Ou métodos apenas daquela classe. Então, seria o reuso no nível mais baixo. Mas eu tenho aí
Níveis intermediários, reusar um componente. O que é um componente? É um conjunto de classes, né? Na verdade, dos objetos já no código objeto, das classes, as instâncias das classes no código objeto, encapsulados na forma de um objeto com uma interface bem definida de entrada e saída, o que a gente chama de APIs, né? Então, seria um nível intermediário. Ou o reuso das aplicações, que seria num nível abaixo do sistema. Eu não estou reusando o sistema inteiro, mas estou reusando o que a gente chama de aplicação, que seria, vou pegar uma aplicação e fazer algumas adaptações para uma determinada área ou para uma outra área de contexto. E por que querer reusar? Né? Eu já adiantei lá os principais objetivos: custo, tempo e qualidade. Eu vou então ter um desenvolvimento acelerado, vou deixar os meus especialistas para aquilo que é realmente diferente do meu software, porque o que eu normalmente consigo reusar? Aquilo que é mais comum entre os diferentes softwares. E aí os meus especialistas, os meus engenheiros de software, podem gastar o seu tempo naquilo que é mais importante para o meu software, que diferencia dos outros softwares. O que é comum, eu reaproveito. Maior dependabilidade, né? Eu vou ter maior confiabilidade, maior segurança, melhor desempenho do software. E, né, repetindo aqui, os custos de desenvolvimento mais baixos e um menor risco para o processo. Existe menor risco de estourar o tempo, de ter qualidade ruim, de cliente ficar insatisfeito. Então, os riscos para o processo de desenvolvimento de uma forma geral. E também eu posso ter maior conformidade com padrões, assumindo que aqueles componentes, assumindo que aquelas partes do software que eu estou reusando já passaram por uma validação de conformidade com padrões. Mas, como sempre, né, nem tudo são flores e existem aí algumas dificuldades com o reuso. Por exemplo, se eu estiver fazendo um reuso baseado em componentes, que não é a única forma de fazer, mas se eu estiver, é difícil criar, manter e usar uma biblioteca de componentes. Não é uma coisa trivial. Muitas organizações, empresas já tentaram e falharam por não seguir a melhor abordagem para isso. E mesmo que exista essa biblioteca, encontrar, entender e adaptar esses componentes também não é uma tarefa trivial. É comum que eu tenha que adaptar algum desses componentes, que eu não possa necessariamente usar esses componentes da forma como eles vêm. Eu posso ter maiores custos de manutenção, porque se eu quero deixar algo genérico o suficiente para que ele possa ser reusado em outras situações, eu acabo gastando mais com isso. Então, eu tenho que gastar num lugar para ter os benefícios em outros lugares. Claro que entendendo que, no final das contas, eu vou ter uma relação custo-benefício boa. Mas acaba sendo uma dificuldade, eu acabo tendo que ter um custo maior em um determinado momento. E não existem, assim, ferramentas diretamente direcionadas com reuso. Não é algo que você acha facilmente apoio nas ferramentas comercialmente disponíveis. Existe ainda muito protótipo e muito ainda na área acadêmica. Bom, eu tinha mencionado que existem várias abordagens para reuso, e aqui nessa figura eu tenho só uma simples ilustração de algumas dessas abordagens. Eu vou mencionar aqui apenas 3 delas, eu acho. Mesmo no livro-texto que a gente segue aqui, pouquíssimas são mencionadas, porque é um material de engenharia de software geral. Essa disciplina é uma disciplina de engenharia de software em geral. Reuso de software é um tema super abrangente, e cada um desses temas aqui, por si só, pode ser um livro, por exemplo. Bom, mas e aí, qual dessas abordagens usar? Então, eu preciso saber como está o cronograma, e até mesmo se eu vou usar alguma dessas abordagens.
como está o cronograma do projeto, qual é o tempo de vida previsto para o software vai ser usado por muito tempo, por pouco tempo, formações e habilidades e experiência da equipe, porque para usar o reuso, para aplicar o reuso, eu preciso de uma certa experiência, de uma certa maturidade da equipe de desenvolvimento, e a criticidade do software e seus requisitos não funcionais. Então, e também o domínio de aplicação são fatores que eu tenho que levar em consideração na hora de analisar para saber qual daquelas abordagens eu vou querer usar para reuso. E ainda tinha mais uma aqui que eu tinha perdido, a plataforma em que o sistema será executado. Bom, então eu havia mencionado que eu falaria de 3, eu vou falar dessas 3 aqui, olha. A engenharia de software baseada em componentes, é um item que a gente sempre ouve falar bastante, desenvolvimento baseado em componentes, os componentes de software. Os padrões de projeto, que eu já mencionei em aulas anteriores. Nós falamos já em aula anterior especificamente dos padrões de arquitetura, mas existem os padrões de projeto, certo? Como a arquitetura faz parte do projeto, de certa forma, os padrões de arquitetura é um tipo específico de padrões de projeto, mas nós vamos falar ainda sobre padrões de projeto de uma forma geral, não ainda na aula de hoje, nessa aula aqui agora. E também vamos falar sobre frameworks de aplicação. Começando agora com os frameworks de aplicação. Framework, para quem é desenvolvedor já, trabalha bastante com desenvolvimento, com programação, possivelmente já trabalhou com frameworks de aplicação. Não sei se necessariamente entende isso como uma abordagem de reuso, uma abordagem sistemática de reuso dentro da engenharia de software, ou apenas como uma ferramenta que ajuda no desenvolvimento. Mas, sendo purista nas definições, isso que vocês usam é uma abordagem de reuso da engenharia de software, né? Mas o que são esses frameworks de aplicação? São estruturas que vocês usam, estruturas, né? Estrutura é a tradução em português para framework, né? Então, são estruturas genéricas estendidas para criar um subsistema ou aplicação mais específica. Então, um framework de aplicação é uma estrutura que vocês usam para quando vocês vão desenvolver um sistema, um software, que já vem semi-pronto e vocês adicionam coisas a mais, vocês codificam coisas a mais. Então, um exemplo clássico tem um que chama Hibernate, né, que é muito famoso, por exemplo, provavelmente vocês já usaram ou já ouviram falar, mas por exemplo, um framework, né? Provavelmente vocês só conhecem como framework, não como framework de aplicação, mas a palavra framework é muito genérica, e esse é um framework de aplicação. Vocês baixam esse framework de aplicação e ele já está semi-pronto, ele já vem com um monte de coisa programada que alguém fez, alguma empresa, algum usuário, algum programador, algum conjunto de programadores, e deixou semi-pronto para vocês usarem e incorporarem na aplicação de vocês, de forma que vocês só têm que adicionar o código próprio de vocês, específico para a aplicação de vocês, né? No caso, para fazer a comunicação com o banco de dados num software que seja, por exemplo, orientado a objetos. Então, essa é a ideia, né, de um framework de aplicação. É uma estrutura genérica que você vai estender. Quando eu digo você vai pôr o código próprio de vocês a mais, é porque vocês estão estendendo aquela estrutura genérica para criar um subsistema ou aplicações mais específicas. Então, é um conjunto integrado de artefatos de software, por exemplo, que são classes, objetos ou componentes que já existem, que colaboram para proporcionar uma arquitetura reusável para uma família de aplicações relacionadas. Então, de certa forma, quando vocês escolhem, por exemplo, usar o Hibernate, vocês já estão escolhendo, de certa forma, uma arquitetura
de software. Na verdade, vocês deveriam ter primeiro escolhido a arquitetura de software, conceitualmente falando, para depois falar, eu posso então agora usar aquele framework de aplicação, certo? Inclusive, eu vou mencionar aqui que existe um framework que é o MVC, para o padrão MVC, né? Provavelmente vocês conheceram o MVC pelo framework, é possível que vocês tenham conhecido o termo MVC pelo framework MVC e não pelo estilo arquitetural MVC, mas primeiro surgiu o padrão arquitetural MVC como um conceito e depois o framework de aplicação MVC, que é algo que já vem pronto para vocês estenderem para a própria solução de vocês. Então, o framework de aplicação, ele fornece apoio às características genéricas que tendem a ser usadas em todas as aplicações de um tipo parecido. Por isso que ele se chama framework de aplicação, porque ele é genérico para qualquer aplicação de um tipo parecido. Por exemplo, para qualquer aplicação que precisa usar um banco de dados relacional, mesmo a aplicação sendo desenvolvida orientada a objetos. O desenvolvedor deve especializar esse framework, adicionando a funcionalidade específica para uma determinada aplicação. Outros frameworks de aplicação comuns são frameworks para interfaces gráficas. Então, um determinado framework que você já vem com um determinado tipo de uso de implementação para interface gráfica. Todas as aplicações que usam aquele framework vão ter uma interface gráfica parecida, mas você usa aquele framework e você estende, né? Você especializa com o que você precisa. Então, como eu havia comentado, um exemplo é o framework MVC, baseado no padrão MVC. E esse framework MVC, ele é formado com implementações de padrões de projeto, que é um outro item que a gente vai ver em outra aula. E, só por curiosidade, adiantando, existem 3 padrões que são aproveitados nesse framework, que é o padrão Observer, o padrão Strategy e o padrão Composite. Mas a gente ainda vai falar sobre o que são padrões de projeto, embora vocês talvez já estejam imaginando o que sejam. Alguns de vocês possivelmente já saibam. Existem outros exemplos de frameworks de aplicação, por exemplo, os WAFS, que são os Web Application Frameworks. Frameworks, né, de aplicações web. São frameworks que, para quem vai desenvolver um sistema web, com páginas web, usam esses frameworks para já pegar um monte de coisa pronta, que é o jargão, né, a forma da gente usar. Ele já traz um monte de coisa pronta. Por exemplo, já traz, né, eu vou desenvolver um sistema web, com páginas web, ele já traz, por exemplo, integração com banco de dados. Ele traz, por exemplo, já a interação do usuário, ele traz já gestão de sessão de usuário, páginas web dinâmica, segurança da informação, que tem um pouco a ver com gestão de sessão. E o que falta eu fazer, então? Colocar a minha lógica, né? O meu sistema vai ter o quê? É um software de comércio eletrônico? É um software de governo eletrônico? O que é? Aí eu vou adicionar as coisas que eu vou precisar, mas eu vou aproveitar todas essas funcionalidades que já vêm prontas nesse framework. Outros exemplos, só para citar alguns nomes aqui, existem frameworks de infraestrutura de sistema, frameworks de integração em middleware, né, que é uma tecnologia para você permitir o desenvolvimento de sistemas distribuídos, como, por exemplo, .NET e EJB, e frameworks de aplicações corporativas. Bom, é isso então. Voltamos agora a ter a referência do livro de Engenharia de Software do Somerville, 10ª edição, de 2018. Enfim, essas são as informações, visão geral, básicas sobre reuso de software, mas a gente ainda continua com esse assunto em aula futura. Obrigado.